Muito bem, é isso mesmo, Albeniz Reni. Estamos aqui no Largo da Facisa, UFRN, já ao lado aqui da professora Germana Medeiros, também ao lado do Romário Nóbrega, né, que é aluno de mestrado aqui da Facisa UFRN. A gente vai falar sobre um atendimento que a Facisa está realizando, né, é um estudo, e a Facisa vai oferecer uma avaliação, né, fisioterapêutica em pacientes, em pessoas que sofrem com uma condição de saúde que é a capsulite adesiva. A gente vai saber um pouco, conhecer um pouco o que é essa doença aqui conversando com os nossos entrevistados. Né? Professora Germana, muito bom dia, obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz FM. Obrigada, João, obrigada pelo espaço. Sempre muito bom estar aqui falando com vocês e levando informação para a população e também pedindo ajuda, né? Porque eu acho que esse é o nosso motivo principal de estar aqui, conversar com a população e de alguma forma recrutar algumas pessoas para participar desse trabalho, né? Então, muito obrigada pelo espaço, mais uma vez. Certo, professor, o nome é esquisito, capsulite adesiva, né? O que é isso? Não significa que o seu ombro está adesivado não, tá? Capsulite adesiva é uma condição debilitante que acontece especificamente no ombro, nessa região aqui mais superior, e ela é uma condição que ela leva principalmente a uma incapacidade. Por quê? Porque o ombro ele tende a ficar um pouco mais rígido, devido a um processo inflamatório crônico que acaba cometendo a região, e além de ficar muito duro ele, né, meio rígido, ele também tem dor. Então, esse indivíduo ele acaba ficando muito incapacitante para realizar atividades de vida diária e também movimentos básicos, como, por exemplo, colocar a mão acima da cabeça, a mão no pescoço, no ombro contralateral ou mesmo atrás das costas. Então, é uma condição que gera incapacidade porque o complexo do ombro ela é uma estrutura que favorece para a minha mão se movimentar no espaço. Quando eu não tenho essa função adequada, isso me causa incapacidade e, além da incapacidade, gera uma redução da qualidade de vida e isso impacta não só no aspecto físico, mas também no aspecto psicoemocional. Então, a literatura mesmo aponta atualmente que tem alguns indivíduos que já apresentam quadros de ansiedade ou mesmo distúrbios do sono e isso daí compromete mais ainda ao indivíduo ter mais dor e incapacidade, entendeu? Então, é uma condição que a gente precisa ter uma certa atenção e que muitas vezes ela pode se confundir até com outras condições. Então, é interessante uma avaliação minuciosa para identificar. Certo. Professora Germana, quais os fatores que levam uma pessoa a desenvolver a capsulite? Em termos de fatores, João, a gente tem duas causas. Uma que é um indivíduo que a gente não sabe exatamente de onde vem a condição, a gente chama primária ou idiopática, ou seja, não tem uma causa aparente. De repente você acordou e você acordou com dor. E isso progride com o tempo, o indivíduo ele começa a sentir uma diminuição de mobilidade e também de dor, uma dor muito intensa que ela não melhora ao longo do tempo, ela só tende a piorar. E ele vai sentindo que o ombro vai ficando rígido, com redução desses movimentos de rotação ou mesmo elevação do braço acima da cabeça. Então, ela pode acontecer de forma idiopática ou primária, ou que não tem uma causa aparente, ou ela pode acontecer de forma secundária. Essa secundária, ela tem fatores sistêmicos, como, por exemplo, a própria diabetes, doenças da tireoide são condições sistêmicas que podem estar associadas, então a gente chama isso de forma secundária muitas vezes. Fora isso, a gente tem condições específicas. Por exemplo, uma pessoa que teve uma fratura da região do ombro, ou alguém que tem alguma condição, uma lesão na região do ombro especificamente, isso pode gerar futuramente, né, e a pessoa não tratar adequadamente, isso pode gerar um processo crônico e, consequentemente, esse ombro ficar mais rígido, né? Tanto que hoje a literatura traz que o termo adequado seria síndrome da contratura do ombro congelado ou ombro congelado e não capsulite adesiva, porque existe realmente um aumento da rigidez, esse ombro fica mais rígido e a gente precisa, de alguma forma, fazer um tratamento direcionado para isso. Então, existem causas que são secundárias, que podem gerar essa condição, e existem causas que são primárias, que é a chamada idiopática, né? Então, a gente está, inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre a idiopática, porque é a que a gente está com o maior foco dentro dessa pesquisa, que é o propósito dessa entrevista. A dor no ombro que a gente conhece e que é até mais popular é a bursite, né?
é diferente? É diferente. A bursite é uma inflamação da bursa que está no espaço subacromial, né? Que é um espacinho que tem aqui na região do ombro e que ela pode gerar um processo inflamatório por meio de estresse. Às vezes você coloca muito movimentos acima da cabeça e faz muito movimentos, eu tenho uma atividade repetitiva, isso pode estressar essa região. É diferente e por isso a importância, João, da avaliação minuciosa, porque a gente consegue, através da avaliação, identificar se a pessoa ela pode ter uma bursite ou pode ter essa outra condição, que é um pouco mais séria, que é capsulite adesiva, ombro congelado, justamente porque são características diferentes. Como é que a gente sabe isso? Só avaliando. Então, por isso a importância de a gente ter uma avaliação minuciosa para identificar. As duas têm um prognóstico diferente, as duas têm, digamos assim, um segmento diferente e a gente precisaria ter uma avaliação para identificar isso. A capsulite adesiva, ela é comum atingir mais homens ou mais mulheres? Normalmente as mulheres são mais acometidas, é tanto que você ser homem e ter capsulite adesiva é um fator, digamos assim, para você ter um prognóstico um pouco mais reservado, entendeu? Então, consequentemente, é mais frequente em mulheres de 40 a 60 anos, exatamente pelos fatores associados ali, muitas vezes, a questões hormonais, questões sistêmicas, mas é bem mais comum em mulheres. Muito embora em homens a gente encontre também. E ela é muito comum unilateralmente, né? No braço, inclusive o braço não dominante da pessoa. Então, normalmente ela acontece dessa forma. Certo. Então vamos falar sobre o estúdio agora. O estudo, né? Vamos falar com o Romário Nóbrega. Romário, como é que vai acontecer, né? Como é que será feito esse atendimento aqui e qual o objetivo desse estudo, né? Dessa pesquisa? Bom dia, Romário. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz FM. Então, a pesquisa ela se trata totalmente online, por videochamada, teleatendimento. Então, a pessoa não precisa se deslocar até a Facisa para fazer a pesquisa. Ela pode ser realizada no seu ambiente domiciliar, certo? Então, tem duração de 50 minutos. Aí, o que é que o paciente irá receber? Uma avaliação fisioterapêutica, em que vai ser avaliado alguns aspectos funcionais e, após isso, será feito alguns questionários. Questionário esse que a gente busca identificar alguns fatores. Entre a intensidade da dor, aspectos psicossociais, como o medo de movimentar o braço, a forma como esse indivíduo lida com a dor, a qualidade do sono também. E o objetivo da gente é investigar a partir desses questionários quais desses fatores, investigados nesses questionários, muito simples também de responder, podem influenciar na dor e na função desses indivíduos. Certo. Então, o candidato que pode participar desse estudo, ele precisa ter essa confirmação da capsulite adesiva. Exatamente. Pode ser homem ou mulher maior do que 18 anos, ter o diagnóstico já da capsulite adesiva, como a professora falou, primária, que é o que estamos buscando no nosso estudo, certo? E aí ter limitação do movimento também, ou seja, algumas atividades não conseguir fazer, a presença da dor e limitação do movimento e ter o acesso à internet também, para que a gente consiga fazer a videochamada, certo? Ao final de tudo, respondendo os questionários, o participante irá receber uma cartilha com orientações e vídeos de exercícios que podem ser realizados no ambiente domiciliar, certo? E além disso, caso necessite de algum aparato maior, a gente pode marcar alguma avaliação presencialmente na Facisa para tirar algumas dúvidas, realizar algum manejo dos exercícios da cartilha, certo? Então, isso tudo é uma forma de promover o autogerenciamento dessa condição. Então, o participante vai poder fazer os exercícios em casa, tudo isso para promover a melhora da dor, a redução da dor e a melhora da movimentação do braço. Romário, então, se o ouvinte que está em casa aí acompanhando a nossa entrevista, ele tem essa condição de saúde, né? Ele sofre da capsulite adesiva e quer participar, quer colaborar, né, com esse estudo aqui da Facisa. Como é que ele vai proceder para efetivar a sua inscrição nesse estudo? Então, ele pode entrar em contato pelo telefone 849-8697-5736. Vou repetir novamente. 849-8697-5736. Esse é o WhatsApp da pesquisa, então a pessoa entra em contato e aí nós iremos verificar a disponibilidade dele e agendar uma avaliação para a gente fazer. E aí, como você falou, só repetir para as pessoas aqui, isso é um estudo que a pessoa não precisa se deslocar até aqui a Facisa, será tudo online. Exatamente, totalmente online por videochamada, dá para realizar no ambiente domiciliar e os exercícios também são exercícios que são fáceis e que dá para realizar também em seu domicílio. As pessoas que irão colaborar com esse estudo, elas terão acesso aos resultados
dele e também toda a comunidade, como a comunidade terá acesso a esses resultados e quando? Então, os resultados eles serão publicados em revistas de saúde internacional e aí eles serão divulgados através das mídias sociais aqui da UFRN Facisa, do programa de mestrado também, o PPG CREABRE, certo? Que a gente pode divulgar esses resultados e eles serão importantes para poder entender melhor como está esses aspectos envolvidos na dor e na função desses indivíduos. Muito bem, então aqui a gente quer agradecer, deixar aqui tanto a professora Germana como também o Romário, né, que é o aluno de mestrado aqui da Facisa, à vontade para fazer alguma outra consideração ao que não foi perguntado em relação a esse estudo. Muito obrigado, viu, professora? João, muito obrigada por esse espaço. Eu queria fazer um reforço que também a gente conta com profissionais de saúde, por exemplo, fisioterapeutas ou médicos que estão atendendo esses pacientes para encaminharem esses pacientes para a gente. Então, a gente gostaria também de fazer um apelo, né, aos profissionais de saúde que, de repente, possam estar atendendo esses pacientes que tenham essa condição, que possam de alguma forma entrar em contato por esse número que Romário deixou, para que a gente também possa ter um outro caminho para encontrar esses pacientes, uma vez que a gente está tendo bastante dificuldade por ser uma condição idiopática e uma condição mais difícil de a gente identificar. E outro ponto que eu queria falar é que essa pesquisa está vinculada ao mestrado aqui no Programa de Ciências da Reabilitação da UFRN Facisa. E é um projeto realmente sério e que a ideia é a gente levar esses dados cientificamente e publicá-los internacionalmente. Então, eu gostaria de fazer esse reforço aqui, que a intenção é, sim, da gente informar a comunidade, entender mais sobre essa condição e também publicar esses resultados para que eles sejam distribuídos internacionalmente. Então, vinculado isso aí à pesquisa, tá? Muito bem, obrigado mais uma vez, Romário. Obrigado e bom dia. Obrigado. Bom dia para vocês também. E participe da pesquisa. Ok, então. Agradecer ao apoio técnico do Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora. Albeniz Renia com você aí nos estúdios.